A carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6 nos diz: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, para que concordes em uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos ao grupo familiar da Igreja Batista Monte Gerezim. Todas as quintas estamos nos reunindo para orarmos uns pelos outros, para compartilharmos a palavra do Senhor e saber o quanto Deus é bom por meio desse nosso encontro. Nós estamos encerrando o ano e esse vídeo nós estamos dando continuidade, falando sobre a unidade do corpo de Cristo. Isso é importante nós compartilharmos para que o nome de Deus seja glorificado por meio de nossas vidas. Irmãos, iremos refletir hoje sobre um dos pilares fundamentais da vida cristã, que é a unidade do corpo de Cristo. E isso nós veremos por meio desse texto. Mergulharemos no texto de Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6, falando justamente sobre isso, sobre essa unidade que começa em Cristo e vai desembocar na nossa vida, no nosso testemunho e no nosso relacionamento para com os nossos irmãos. A igreja em Roma, ela surgiu provavelmente através do envolvimento dos judeus lá em Jerusalém, em Pentecostes, em Atos capítulo 2, versículo 10. Você pode conferir isso na sua Bíblia e vai ver o quanto o Espírito Santo agiu por meio dos apóstolos e por meio da igreja. E é Ele mesmo que faz a obra para transformar as vidas e para testemunharmos acerca da pessoa de Cristo Jesus. Com o passar do tempo, novos cristãos, e isso gentios, começaram a aceitar a fé por meio do testemunho que foi anunciado, e isso o Espírito Santo conduzindo os teus servos para testemunhar da pessoa de Cristo Jesus. E os gentios abraçaram a fé. Mas um contexto histórico mudou e trouxe muitas divisões entre os cristãos, judeus e os gentios. No caso, o imperador Cláudio, ele expulsou os judeus de Roma e nós podemos ver que os judeus ficaram um pouco distantes desse relacionamento com os gentios que estava lá em Roma. O que nós vamos ver, irmãos, por meio disso, é que logo após a morte do imperador Cláudio, os judeus retornaram para Roma e isso encontrou uma comunidade majoritariamente gentílica, com costumes diferentes, com práticas diferentes, e isso trouxe uma indisposição e uma divisão. E Paulo, escrevendo essa carta, ele vai falar justamente que por meio de Cristo nós podemos manter a unidade, mesmo com toda a diferença. E ele faz um apelo poderoso em dizer que Deus dê a vocês o mesmo modo de pensar ou de sentimento segundo Cristo. O que isso quer dizer, meus irmãos? Que não há algo apenas construído pelos homens. A unidade não é algo que é construído somente pelos homens, mas Deus que provoca em nós essa transformação à medida que nós nos submetemos à pessoa de Cristo Jesus. E por isso é a essência da comunhão e da unidade do corpo de Cristo. A unidade não é uniformidade. E o que nós vamos entender por isso, que nem todos pensam da mesma forma, mas nós temos que ter o mesmo propósito. E o propósito é glorificar a Deus por meio das nossas vidas, das nossas práticas e sabermos que dependemos uns dos outros para que o nome de Jesus seja glorificado. A unidade é visível e ela é centrada na pessoa de Cristo Jesus. Quando nós vivemos uns para os outros, nós demonstramos que nós somos transformados pelo poder de Cristo, mas que também temos comunhão com Cristo e uns com os outros. Olha o que Jesus fala em João capítulo 13, versículo 35. E nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E é por isso que a unidade é visível a partir do momento quando nós priorizamos a edificação, quando há um ouvido saudável, quando ouvimos e escutamos uns aos outros, prestando atenção, dando tempo e dedicando os nossos dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo.
na humildade como Cristo. Esse é o mesmo sentimento, como diz Paulo lá em Filipenses capítulo 2. Tenha o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que haja isso em nós também, esse mesmo sentimento de humildade, de esvaziamento e de humilhação diante do Senhor. Então nós entendemos que a unidade é esse vínculo perfeito com Cristo e uns para com os outros. E Paulo está querendo trazer justamente isso para os irmãos que estavam lá em Roma, para que não houvesse divisões, facções, mas que houvesse sim o mesmo pensamento, o mesmo sentimento por meio da pessoa de Cristo Jesus. É isso que o mundo será impactado, é isso que as pessoas serão alcançadas pelo testemunho que nós vivemos uns com os outros. Olhemos para o retrato de Atos capítulo 2, a igreja primitiva. Todos viviam em comum, todos viviam em acordo, em pensamento. Não pensavam da mesma forma, lógico, não viviam as mesmas intencionalidades, mas eles tinham o mesmo propósito. Esse propósito era viver em Cristo, glorificar a Deus, e isso atraía a comunidade. Paulo ele utiliza a metáfora do corpo, que por meio do corpo, que é um só corpo em Cristo Jesus, somos muitos membros, mas somos um só corpo. Uma parte sofre, a outra sofre junto. Um irmão chora, nós choramos juntos. Um irmão se alegra, nós nos alegramos juntos. Isso é o corpo. Temos vários membros, mas pertencemos a um só corpo. Todos, cada um tem o seu dom, mas tudo usando para a edificação do corpo de Cristo. Então a unidade é uma harmonia entre as partes para que juntos glorifiquemos aos nossos deuses. Mas para isso nós temos que vencer algumas barreiras, que era justamente um dos confrontos que Paulo estava querendo trazer a realidade para os irmãos que estavam lá em Roma, os gentios e aos judeus, porque mesmo com toda a diferença, nós podemos vencer as barreiras, ou seja, o egoísmo, a comparação, não podemos fazer comparações, cada um tem o seu modo de viver, mas nós fazemos parte de um só corpo que é Cristo Jesus. A falta de perdão, a falta de empatia, o orgulho espiritual, diferenças elevadas acima da missão. Então Paulo ele quer dizer isso para justamente dizer que os cristãos devem olhar para Cristo como um exemplo de abnegação, exemplo de humildade, exemplo de doação. Então nós devemos olhar não para o que é propriamente nosso, mas o que é do outro. Essa é a orientação de Cristo Jesus para os seus discípulos. A partir desse momento, nós iremos glorificar a Deus quando nós vivemos a unidade no corpo de Cristo, olhando para o outro, deixando as diferenças de lado e vivendo em um só corpo em Cristo Jesus. Por isso eu quero trazer essa reflexão para vocês. Mas também eu quero que vocês compartilhem aí no grupo como vocês têm vivenciado a unidade do corpo de Cristo. Qual é a área da vida cristã de vocês que vocês precisam melhorar para que essa unidade seja promovida no corpo de Cristo. E outra coisa, como nossa igreja, a nossa comunidade de fé pode viver de forma prática a unidade descrita aqui em Romanos capítulo 15, versículo 6. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, Deus em Cristo os abençoe e até o próximo vídeo.